Se olhar matasse, você já estaria morto, transformado em pedra só por olhar. Este é o mito de Medusa, uma monstruosa mulher temida pelos homens, no campo de batalha ou não. Mas um inimigo admirável a desafiará. Por trás da história, uma surpreendente realidade. Teria o famoso monstro grego sido inspirado por um cadáver humano? E teria sua história se baseado na ciência como observada no céu noturno? Descubra os significados de uma das maiores histórias da mitologia grega. A caça à cabeça de Medusa. Confronto dos deuses. Isto já foi um jardim. Agora é um cemitério cheio de corpos mortos. Cada rosto expressa em pedra um momento de horror. O momento fatal do olhar de Medusa. O olhar dela penetra no seu interior e você se petrifica de dentro para fora. O mito de Medusa nos cativa há quase 3.000 anos. E hoje, sua imagem é imediatamente reconhecida no mundo inteiro. A Medusa que nós vemos representada em vasos é uma mulher com presas de javali, serpentes se enrolando na cabeça em vez de cabelos. Às vezes ela tem barba, muitas vezes faz uma careta e tem a língua esticada para fora e nos encara fixamente. Na Grécia Antiga, os mitos davam sentido a um mundo confuso. Os relatos registravam a história, explicavam a natureza e ditavam como as pessoas deviam viver. O mito de Medusa não era diferente. Os relatos ensinavam lições à sociedade e ajudavam a organizar as coisas. E a história de Medusa nos dá indicações de alguns valores da antiga sociedade grega. Certamente dá, no mínimo, a noção de uma experiência masculina na medida em que, alguma vez na vida, se sentiram totalmente enfeitiçados por algum tipo envolvente de mulher. Medusa podia destruir um homem só com um olhar penetrante. Esse poder a tornava quase invencível. O mito da Medusa desperta vários medos nas pessoas, especialmente em homens. O medo da mulher poderosa, de que não se pode desviar os olhos e que pode ver o homem por dentro, pode expor o homem totalmente. Pode congelar o homem ali mesmo, devorar, consumir o homem. Os homens têm muito medo desse tipo de mulher forte. Para os gregos antigos, a imagem de Medusa era uma das mais aterradoras de toda a mitologia. Mas ela não foi sempre um monstro. Segundo o mito, Medusa já foi uma mulher deslumbrante, que todos os homens da Grécia queriam possuir. Ela era descrita como uma linda mulher com longos cabelos. Todos os homens a queriam e todas as mulheres a invejavam. Mas Medusa não podia se casar porque era sacerdotisa de Atena, a deusa da guerra, ligada a um eterno voto de castidade. Atena é a deusa protetora da grande cidade de Atenas. É também uma deusa virgem. Sexo não faz parte da vida dela e, na verdade, ela está além do alcance de qualquer desejo masculino. As servas do templo de Atena tinham de ser virgens e dedicar suas energias não a tarefas domésticas, mas ao serviço da deusa. Medusa, a repugnante imagem do mal, começou como símbolo de pureza. Esta é a história, mas estaria baseada na realidade? O templo de Atena não é mito. Ele ainda está no alto da Acrópole, em Atenas. Párthenon, em grego, quer dizer lugar da Virgem.
Quando foi construído em 430 a.C., ele dominava a cidade de Atenas. Qualquer cidade grande devia ter um grande templo. Como qualquer cidade dos Estados Unidos deve ter um grande ginásio de esportes. Atenas, como cidade mais importante da Grécia Antiga, queria ter um templo compatível com sua grandeza e assim criou o Pártenon. No centro do templo ficava a colossal estátua de Atena. Com mais de 12 metros de altura, esculpida em marfim e ouro, uma das visões mais impressionantes do mundo antigo. No mito é onde se desenrola o trágico destino de Medusa. A beleza de Medusa estava fora de alcance, reclusa e a serviço de Atena. Mas um pretendente não deixaria seu voto de castidade atrapalhar seus planos. Era Poseidon, deus do mar. Poseidon era o grande poder masculino. Era o deus do mar, das tormentas e dos terremotos. Os terremotos simplesmente batem de frente. Por pouco que ele fosse irritado, podia explodir violentamente e fazer grandes estragos. Assaltado pelo desejo, Poseidon resolveu agir. E violentou a virgem sacerdotisa. Ele violentou Medusa dentro do templo de Atena, um sacrilégio. Ele roubou sua virgindade. Certamente um crime grave em qualquer época. Medusa ficou arrasada. Sua inocência foi roubada e sua vida mudaria para sempre. Ela foi vítima de estupro e não podia mais se casar normalmente, segundo o costume grego de então. E também não era mais virgem, então não podia mais estar a serviço da deusa. Em vários ritos religiosos, a mulher devia se purificar depois do sexo. Então, fazer sexo no templo equivaleu a profanar o local e despertou a ira de Atena. Ela ficou furiosa. Mas não com Poseidon. Como poderoso deus masculino, o que fez não surpreende. Aos olhos de Atena, é Medusa quem merecia ser castigada. A vítima se tornaria a acusada. Atena era guerreira. Tinha um papel que a colocava, digamos, do lado masculino. Ela ficou do lado dos homens. De certa forma, isso reflete uma sociedade em que as mulheres são uma propriedade. Ela reconhece que o estupro é prejudicial à mulher, mas não há nenhuma compaixão para com ela em nenhum mito, porque a figura feminina violentada é a punida. Atena vai ditar uma sentença arrasadora à sua sacerdotisa. Medusa, de bela, se tornará um monstro. Sua nova aparência será muito semelhante a algo muito real e muito visto na Grécia Antiga. Cadáveres humanos. Medusa, o monstro horrível com cabelos de serpente, podia petrificar seus inimigos com um simples olhar. Ela já fora a mais bela mulher da Grécia, desejada tanto por homens quanto por deuses. Mas depois que Poseidon a violentou, seu mundo mudou para sempre. A história de Medusa é uma tragédia, porque ela nem foi culpada de nada. Foi Poseidon que a violentou no templo de Atena, mas ela foi transformada em monstro. No mito, a deusa Atena amaldiçoou Medusa e a castigou, começando nela uma torturante transformação. Arranhando desesperadamente o rosto, sua pele rachou e ressecou. E seus lindos e sedosos cabelos se tornaram um emaranhado de serpentes venenosas. A horrível transformação de Medusa estava quase completa. Mas havia uma coisa. Ela vai ter de passar
pior e mais dolorosa fase de sua maldição. Agora ela vai ser alguém que petrifica com o olhar quem estiver olhando para ela. Portanto, agora ela será isolada da sociedade humana. Medusa não poderá mais interagir com ninguém. E o que Athena fez foi confinar a pobre mulher a uma vida solitária pelo resto da vida. Pelo trágico crime de ter sido estuprada, Medusa perdeu seu status, sua beleza e a habilidade de olhar para qualquer pessoa sem matá-la. E veio o golpe final. Ela foi banida para uma ilha remota e desolada para sempre. Medusa vai viver sua maldição pela eternidade e isso nunca mais vai mudar. Só mudam as pedras de seu jardim que aumentam sempre que alguém ousa se aproximar dela. No mito, Medusa se tornou um monstro chamado Górgona. Um nome que vem do grego antigo e significa horrível. A Górgona é um monstro horrível, com pele escamada e olhos esbugalhados, e que petrifica a pessoa para quem olha. As mais antigas tradições mencionam a Górgona Medusa, que se tornou o primeiro ser humano a ser transformado nesse tipo de monstro. No mito grego, Górgones representam a personificação da morte. E, de fato, foi a morte que as inspirou. Os olhos esbugalhados, as marcas no rosto, o rosto inchado, a pele repuxada que mostra os dentes e a língua para fora. Tudo foi inspirado pela visão de um cadáver. Nos dias seguintes à morte, a pele de um cadáver humano começa a encolher em várias partes do corpo. O rosto fica grotescamente inchado. Os olhos começam a se expandir das órbitas e a língua incha, saindo da boca. Gradualmente, o cadáver vai ficando monstruoso. Em fotos de mortos, pode-se ver as mudanças que são características das Górgones. As pessoas de hoje não estão familiarizadas com isso, porque somos separados dos mortos muito rápido. Temos especialistas que cuidam do corpo. Mas nos tempos antigos não havia esse isolamento e as pessoas viam essas coisas. A morte estava por toda parte no mundo antigo. De fato, muitos outros monstros históricos refletem cadáveres. No centro do calendário asteca, há exatamente as mesmas características. Os olhos esbugalhados, o nariz largo, a mesma expressão, a língua para fora. Isso existe em Bes, no Egito. Na Índia, há as mesmas características em Rahul, o demônio responsável pelo eclipse. No sudeste da Ásia, em Hangda, o demônio que rouba crianças. Todos eles têm olhos esbugalhados e uma língua muito comprida que cai. A importância do símbolo da Górgona em tantos lugares do mundo antigo indica que o mito estava consideravelmente espalhado. Na história, Medusa virou uma Górgona, a mítica face da morte. Mas sua transformação física foi só o começo da punição. Sua aparência horrível faria dela uma pária. Mas seu poder petrificador faria dela um alvo. Porque o guerreiro que vencer Medusa possuirá a maior arma para uma batalha. Sua cabeça decepada ainda poderia petrificar. Homens de todo o Mediterrâneo saíram para matar Medusa e tomar para si seu poder. Mas um deles queria mais do que a glória. Seu nome era Perseu. Sua caça pela cabeça de Medusa é uma das maiores aventuras da mitologia. A história de Perseu começa em Argos, uma região real do sul da Grécia. Na antiguidade, muitas vezes o mito era situado em locais específicos. Isso era importante, porque quem vivia nesses lugares podia dizer que tinha ligação com algum herói divino. No mito, Argos era governada por um tirano chamado Acrísio. O rei tinha um problema: não tinha herdeiro homem. O mundo grego tentava